Você pode assistir a programação da Ubra TV com tecnologia digital de graça, com imagem mais nítida e sem interferência. Se você mora na região metropolitana de Porto Alegre, o sinal digital já está disponível na sua casa. Não sabe como fazer? A gente te ajuda. Se o seu aparelho de TV foi fabricado a partir de 2012, provavelmente já tem o conversor embutido. Aí, você precisa apenas de uma antena externa UHF. Depois de conectar o cabo da antena na TV, você pega o controle remoto e acessa o menu para fazer a busca automática de canais. O aparelho vai localizar o canal digital 48.1 da Ubra TV. Caso seu aparelho de TV tenha sido fabricado antes de 2012, ou seja, daqueles mais antigos, de tubo, deve estar aparecendo um A de analógico na tela. Então, é necessário adquirir e instalar um conversor na sua TV e também uma antena externa UHF. Assim, também é possível sintonizar o canal 48.1. Pronto! Agora é só aproveitar o melhor da programação da Ubra TV Digital. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa daqui a pouquinho mesmo, né? Daqui a 28 minutos tem o jogo do Grêmio contra o Vitória da Bahia. Aliás, Vitória da Bahia dos famosíssimos Cleiton Xavier, Carlos Eduardo, André Lima. Eu estou, claro que, sendo sarcástico, né? Famosíssimos porque são figurinhas bem carimbadinhas, né? O Carlos Eduardo é aquele mesmo, é aquele que foi muito bem no Grêmio nos anos 2006, 2007. Depois não conseguiu jogar no Flamengo, no Atlético Mineiro, teve na Turquia, mas é um jogador que sempre requer algum cuidado. O André Lima é um bom cabeceador, né? E, aliás, vai estrear mais o Treles, que é um colombiano que chegou anteontem, regularizaram ontem e vai estrear hoje. Esse é o Alexandre Galo, já está colocando um recém-chegado no time titular. E o outro que eu citei é o Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier tem uma carreira muito curiosa, né? Ele chegou no Internacional junto com o Rubiano e o Geninho, vindo do CSA, trazido pelo Fernando Carvalho. Dos três, ele era o melhor, mas era franzino. Teve aquele problema também, lembram? Com a carteira de motorista, ficou bem batida aquela situação do Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier teve uma passagem bem razoável pelo Palmeiras, mas o Cleiton Xavier teve o grande destaque, chamou mais atenção, foi no Figueirense, né? Então é um jogador que alternou bons e maus momentos na carreira, chegou a vestir, inclusive, a camisa da seleção brasileira, por incrível que pareça. Nesses jogos, né, de entre safra ou para experimentar novas alternativas, tipo esse Rodriguinho que joga no Corinthians, né? Então, numa dessas barcas aí, ele jogou com a camisa da seleção brasileira. Bom, o Grêmio foi definido há pouco, o Maicon entra no lugar do Michel e o Fernandinho, que é um 12º jogador do Grêmio, definitivamente, ele é alternativa para qualquer das reposições após os dois marcadores da meia cancha. Para o lugar do Ramiro é ele, para o lugar do Arthur é ele, para o lugar do Pedro Rocha é ele, e agora também entra no time do Grêmio no lugar do Luan, do grande Luan. Havia várias possibilidades. Uma era o Jailson, colocando um terceiro marcador, né, mudando a função do Ramiro, né? Poderia escalar o Everton, que seria uma outra alternativa, e ele, Fernandinho, que seria uma terceira alternativa, mas já se imaginava que o Renato fosse colocar exatamente o Fernandinho. Por quê? Porque foi bem. Fernandinho, nas vezes que entrou, correspondeu. Inclusive, o Grêmio saiu perdendo para a Ponte Preta em casa, teve dificuldades para chegar ao empate, mas depois da entrada do Fernandinho, deu uma clareada legal e o Grêmio fez 3-1. Outro que tem entrado bem é o Everton, mas o Everton definitivamente é uma alternativa ao comando de ataque.
que é assim como o Renato o enxerga. Então é mais uma alternativa para o Lucas Barrios. Aliás, sobre Lucas Barrios, eu tenho ouvido aqui, ali, acolá, que ele vai acertar com o Grêmio. O contrato é só até o final do ano. Até porque era também por produtividade, era para ver se ia recuperar o seu futebol, era um desafio recíproco, né? Era um desafio pro Grêmio e para ele, Lucas Barrios. Mas há muitos interessados já no centroavante do Grêmio, que se supervalorizou em função de ter uma média de quase 1 gol por partida. É um negócio impressionante o aproveitamento do Lucas Barrios com a camisa tricolor. Bem, então o Grêmio escalado com Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman e Cortez, Maicon, Arthur, Ramiro, Pedro Rocha e Fernandinho com o Lucas Barrios. Já falei aí dos principais destaques do Vitória da Bahia, que tem também o goleiro Fernando. E tem o Alan Costa na zaga, que joga ao lado do Canu, porque os dois ex-jogadores do Grêmio, não sei se por acordo de cavalheiros ou porque estreou muito mal o Wallace Reis, falhando em 3 dos 4 gols do Palmeiras, pelo menos, né? Então é um jogador que já estreou meio marcado. E o Fred também não joga contra o seu ex-clube. A arbitragem é do senhor Péricles Bassols Cortez. Eu prefiro sempre, quando esse árbitro apita aqui em Porto Alegre, os jogos de Grêmio e de Internacional. Ele é meio complicadorzinho, meio estrelinha, né? Todo metido a galã, né? Então, o Péricles Bassols Cortez de Pernambuco será o árbitro. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre outros assuntos. O Internacional que terá o Klaus de volta, muito provavelmente saia do time o Danilo Silva, que ontem jogou. A polêmica nós vamos aprofundar um pouco mais, mas tudo depois do intervalo comercial. Muito bem, 7h10, daqui a pouco, 20 minutos, tem o jogo do Grêmio contra o Vitória, lá no Barradão, né? Barradão, eu conheci o Barradão, João Pedro Lamana Paiva, João Carlos Locke e Christian Souza, que estará aqui daqui a pouquinho. Eu conheci o Barradão na época que tinha o lixão do lado, vocês devem lembrar bem, e era lixo hospitalar. Imagina. Vejo que é a diferença dos tempos. A gente ainda reclama, ainda tem muita coisa errada, né? Mas imagina do lado de um estádio de futebol ter lixo hospitalar. Esse é de lascar. E aquilo era um fedor, porque quando a gente ficava na cabine, entrava nariz adentro, assim, era uma coisa impressionante. Nossa. Mas melhorou muito o Barradão, depois melhoraram o gramado e tal. É daqueles estádios, assim, que a gente olha de cima, né? É muito alto. Lembro muito o mesmo. estádio, claro, guardadas as devidas proporções, bem do América do México. bem Onde localizado. o Brasil ganhou o tricampeonato mundial do Mas futebol. muito bem localizado. Muito né? bem Numa localizado. área nobre. Assim, Boa noite, tudo. né? Boa noite. Boa noite. É um privilégio a associação voltar a esse programa O aqui. privilégio é nosso. Eu até tinha, acho que eu estava quase que excluído, né? Mas de Tu repente, acha? então. Aqui né? não excluímos ninguém. Não, eu sei disso. Não é eu que. Até eu, porque não- nós precisamos de gente boa, 4, 5, todos os dias, com 2 programas. eu já estava quase que envergonhado, Rec. De tanto Pela receber admiração, convite dizendo. Exatamente. Então tu é mascarado, igual o Loki. Não sou mascarado. Sabe quando é que eu fui decidir? Ontem à noite, ainda mais depois daquele jogo lá do. Não, do o time. cara que olha, a torcida do Internacional ontem deve ter tomado uns 3 porres durante o jogo. Né? Que Mas o coisa Rec- o Internacional. Mas que coisa, deixa eu fazer um relato aí. O que é que fizeram com o meu Inter, cara? Será que nós merecemos É o que esse- estão fazendo, Mas- não o que fizeram. Não, mas começou o ano dá pra- passado. não, mas dá para fazer essa E- análise isso. de relação. Começou o ano passado E não para nunca. isso não para. Veja só, o ano passado me lembro muito bem que eu estive aqui num dos seus programas e eu até me perguntasse como é que estava o Inter, estava aquele problema de não seguir para frente, etc. e tal. Até foi contigo o programa. E aí eu disse que o Inter estava em depressão, estava deprimido. Mas segue. Mas aí é que está. Ele Então tá a depressão não tem cura. E qual é o remédio para curar uma depressão? Quando o sujeito está doente, ainda mais com uma depressão, porque o deprimido, ele quer quarto escuro, ele quer se afastar de tudo, entendesse?
E não tem como você recuperar se não for tratado. E você trata num divã. Então, isso aí desde o ano passado. E o Inter cada vez foi se afundando mais, porque, convenhamos, para cair para a segunda divisão, olha, teve que fazer um esforço a toda a prova. Além de todos os problemas existentes no esporte convencional. Bom, veio a segundona. Um clube que tem uma folha espetacular, que eu achei que tivesse baixado, mas eu acho que não houve redução. Eu imaginava que fossem uns 5 milhões. Não. Me disseram que é muito mais. Não. E aí, dos 32 jogadores, que é a base ali que treinam, que tem 40 ou 60, mas daqueles 32, tu não consegue tirar 11 jogadores para jogar a segundona? Convenhamos, alguma coisa está acontecendo. Agora, tu imagina nós, torcedores, e também dirigente, às vezes, né? Como é que a gente se sente? Então, eu estou numa fase assim, cara, eu não sei mais como Daqui fazer. a pouco ele vai pro divã, tu... Exatamente. Ontem de noite foi uma noite que foi terrível. Tu não imagina o que eu passei. E o pior, que agora os finais de semana, com a história dos jogos aos sábados... Estraga o fim de semana. Estraga meu fim de semana. A minha família, a minha mulher, então, já está ficando... Eu já sei o que tu tem. Como é que foi o Inter hoje? Digo, de novo, né? É só olhar para mim. Né? Olha para mim que eu te digo. Então, o que fazer, cara? O Inter parece que não acordou que ele está na segunda divisão. E ele tem que se dar conta que a segunda divisão não é primeira. E parece ainda que tem uma nuvem negra, cinzenta, dentro do Beira-Rio. E essa nuvem não tem jeito de sair. Suspeita do que seja? Olha, tu lembra do baiano, aquele lourinho? Nos anos 80, que o Furou os olhos do Tafarel em 89 lá? Não, mas eu digo aqui 88. Nós fomos lá, Sim. E aí empatamos lá, e aqui precisava um gol, acabamos perdendo. Ele e fez um caímos fora. trabalho aqui, ele fez lá e fez aqui. Fez um trabalho extraordinário. Eu até não sei como é que é, de acreditar. Não, mas quando eu às falo vezes... em furar os olhos do Tafarel, ele fez um bonequinho loirinho e meteu uns alfinetes nos olhos e fez com que chegasse no Tafarel. Então, cara... Ele sabia que o alemão era meio assustado? Essa fase, olha tudo que está acontecendo, cara. Ontem, por exemplo, anularam 2 gols que o Inter fazia gol de cabeça há muito tempo. Mas bola legítimos. no poste. Um deles, eu acho que foi legítimo. Não, os dois legítimos. Para mim foi um. O primeiro foi legítimo. Quando o próprio time admite que foram... O Guto disse na coletiva, fizemos 2 gols legitimamente anulados e o que foi validado foi legal. Também Só foi. Que hoje o Vinícius, hoje o Fabrício Neves Corrêa disse uma coisa aqui. Certo. Legalmente tinha que anular. Agora... Por que legalmente? Não, legalmente valida. Tinha que validar. Ah. Agora, não moralmente, mas no critério de sensibilidade Sensibilidade desportiva. desportiva, teria que invalidar. Por quê? O goleiro parou. Parou porque... O Bandeirinha fez uma sinalização que atrapalhou todo mundo, depois botou a mão na cabeça na mesma já hora. errando. Depois ele entrou em campo, quer dizer, virou uma zona. Sim. Então, Mas entrou depois que foi feito o gol. Tá, mas Entendeu? aí o Fabrício Mas o gol foi perguntou, legítimo. O juiz tem que apitar. Fosse do lado do Luverdense. Eu ia falar isso. Tá? O que faria o juiz? Outra, se tivesse 2-0 para o Internacional e o mesmo lance acontecesse. Então, dá para pegar, essa é uma palavra que se usa muito hoje em dia, muitas nuances. O Locke ia falar isso, né, Locke? Na verdade, boa noite a todos. É fundamental a gente se isentar na hora de fazer uma análise, né? Se é gremista colorado, se é do Luverdense, seja de onde for. Tem que fazer a análise correta. Análise correta. E a análise correta, para quem trabalha no futebol, é que quando o Bandeirinha levantou, sistematicamente os atletas pararam. Porque isso é o normal. Não é que seja legal ou ilegal, é normal. E que seja 2 segundos. É normal. O sujeito levanta a bandeirinha veementemente, inclusive dá um passo para dentro do campo, aí se desespera, põe a mão na cabeça. Que errou. Mas não adianta, ele já sinalizou e o pessoal parou. Mas quem tem que fazer parar, Cláudio, é o árbitro. Sim, mas aí sim. O árbitro não olhou. O árbitro ficou olhando. Por isso que foi legal. Pois é. Foi legal. Mas a sensibilidade até... É instintivo parar.
Às Para vezes quem o trabalha árbitro- com o futebol, sabe que é instintivo parar. Por mais que tu oriente, olha, vale só no apito do homem lá. Mas as pessoas, os atletas, são normais. E hoje o Bandeirinha foi afastado. Foi. É um Bandeirinha FIFA, Que é árbitro veterano. Eu não sei se... Eu acho que ele foi árbitro há muito tempo. Mas foi, ele já Foi. apitou. Mas ele é Bandeirinha já há muito Tá. tempo. Vai FIFA. ficar numa geladeira Não, de e vai. até eu mas- estava falando com o Fabrício, não sei se não vão aposentá-lo. Porque ele tem uma idade já avançada. Olha aqui, Porque daqui a pouco começam a duvidar da capacidade Isso, dele né? para ser auxiliar. Mas desse né? lance, este lance vai servir para as aulas que a federação, o corpo... Concordo. Não para nunca. Esse aí vai servir de base, porque agora aquilo aí vai servir de exemplo. O Bandeirinha, tu só levanta quando tu tiver certeza do lance. Deixa ele terminar. Ele na metade... Houve um Espera o probleminha. toque. Mas olha, houve um independente probleminha disso, com hein? houve um probleminha com o Jeromel, não joga o Thierry. Diga que Não, com relação a isso, tem toda essa questão envolvendo agora a preparação dos árbitros, né? Sim, mas tem que preparar. Os árbitros estão mal preparados. Nós não podemos levar para o lado que o clube está mal, o clube está Claro bem. que não. Isso aí, mas Não pode, exato, porque exato. hoje eu ouvi muita coisa assim, não, ainda bem que ganhou, porque estava muito mal. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho, não tenho certeza que o Bandeirinha, ao levantar, ele é uma equipe de trabalho. Assim como o árbitro reclama muitas vezes que fiquei dependendo do Bandeirinha para dar aquele pênalti, fiquei dependendo do Bandeirinha para dar aquela jogada. E quando ele deu a jogada, ele tem que também preservar o colega dele de trabalho, porque ele está melhor colocado. Mas quando tá certo. Não, é questão de colocação. Se ele está na linha da jogada, quem estava na linha da jogada era o Bandeira. Sim. E o Bandeira acionou. Então ele tem que seguir o Bandeira. Ele não estava na linha da mas ele jogada. acionou e ao mesmo tempo já botou a mão na cabeça. Bom, Ah, mas que isso é um outro bancada assunto. Mas ele é o errei. comandante Mas- da arbitragem. Mas Ok. tem o Ele árbitro. tem que saber mais. O árbitro. 90% das o vezes árbitro. Ah, bom, aí sim, aí eles eu concordo levam o contigo. que em consideração? Qual é a desculpa quando não dá o Loki, pênalti? Eu estava mal colocado, o meu colega não me ajudou. Loki, tanto é verdade que há 40 anos, está comemorando esse ano, 40 anos, nós discutimos o mesmo lance do Oberdan no Grenal de 77 com a Gomar Martins. Isso aí. Falam até hoje do Sobre esse Justiniano lance. Goulart. Não lembro. Não lembro. desse Pô, lance. 77? Não lembro. Não me O lembro lance do que foi, apontou para... O Agomar Martins apontou mesmo. para pênalti. Isso mesmo. E depois puxou o dedo e fez aqui. É isso aí. Fora da área. E aí botaram a culpa no... Era o Hermínio Goulart e o Justiniano Goulart. Acho Sim, que foi que o era a Justiniano. dupla. Aham, que era a dupla. O Justiniano Goulart é que Aham. invalidou Mas- o pênalti. E ele teria mostrado que era fora da área e o Agomar botou lá e... E a posição dos atletas do Internacional, para mim, ela não foi uma posição de quem realmente estivesse ali para jogar futebol. Foi uma... Achou antipático. Eu achei desesperadora. Mas é? Desesperadora. Mas a situação do Inter é desesperadora. É. Contra O Inter tava jogando contra o uma Lula, folha né? de pagamento de 7, 8 milhões, com uma folha de pagamento de 450 mil, naquele desespero todo, para que aquilo, gente? Mas o desespero se refere ao quê, Cláudio? A situação? Mas- Com medo que ele voltasse atrás? E agora o que eu te disse? O que eu disse no início Não que passava continua? uma agulha. Mas Olha claro. aqui, Rec. Mas e outra sinalização, já te passo lá, mano. Eu não sou que gremista, fez tá? o Bandeirinha. Não, Viu, não. Loki? E a outra sinalização que fez o Bandeirinha, quando ele entra no campo, ele faz assim, ó, com a bandeira, dando a ideia que estava marcando o impedimento. Sim. Ele Pá, aí piorou, porque aí o cara que tá vendo, Mas nós que depois temos do- experiência, Depois do gol. sabemos que o que vale é que o juiz não apitou. Sem dúvida. Mas o cara que está vendo na televisão Imagina. e está vendo a reação, como tu disseste, do desespero do Inter, do desespero do Luverdense, o cara dizia, "Ih, eles vão anular." Quantos cartões ele deu na jogada? Não deu. Quantas pressões ele tinha que... Ele tinha que ter dado no mínimo 5, 6 cartões. O No time não mínimo. podia voltar. Com 4 É que expulsões ele ele viu tinha que, que ter. ele viu que o Bandeirinha fez uma Claro. Quer dizer que se o cara faz uma bobagem, a gente remenda sem cumprir a regra. Quer dizer, a regra foi cumprida porque não apitou, mas não cumpre depois por pena. Que isso? É, Deixa eu só fazer uma Compensação. observação antes. Aí houve sensibilidade num momento e não houve no outro. Né? Só fazer uma observação, Rec. A Fox Sports divulgou agora que o Leandro Damião, que estava na concentração do Flamengo para a partida com o Palmeiras, foi liberado nesse momento da concentração. Eu falei com o Vinícius Prates não há acredito. poucos dias, não acredita? Eu falei com o Vinícius Não. Prates há poucos dias e ele disse que o Flamengo não queria liberá-lo. E que, inclusive, havia interesse do futebol do exterior e de um outro time brasileiro que não era o Inter. Porque quando começaram a falar que o Inter ia contratar um centroavante que joga a primeira divisão, como o Inter é altamente previsível, eu liguei na hora, estava aqui, saindo daqui do programa preliminar, na segunda-feira, e liguei para o Vinícius Prates e ele me disse, não, Rec, não vai ser o Damião.
Não sei se eu não dei até uma ideia dele de pressionar o Flamengo, porque aí eu disse, olha, então vai ser o Túlio de Melo, que jogou com Que seria uma ótima opção. o Guto Ferreira, que é rompedor e Ótima que acho que opção. até não é pior do que o Damião. Não. O Damião foi piorando na carreira. Não. Rec, antes de Tá. entrar no Leandro Damião, Tá. só quero terminar aqui o que eu disse. Tu foi dormir aliviado e agora... Mas não tanto, porque eu tive que tomar, eu ia tomar 2 taças de vinho e acabei tomando 4, pelo desespero. Então tu abriu a Só segunda aqueles garrafa. 10 Não minutos cheguei. ali. Só aqueles 10. Mas deixa eu dizer o seguinte. Eu acho que tu abriu a Ele segunda falou garrafa. que os jogadores estão desesperados e sensíveis. Olha como está a situação de cada um. Por isso que eu digo, esses atletas eles têm que ser preparados de uma outra forma para poder voltar ao Beira-Rio. Olha o desespero do William Proctor, quando ele errou aquele gol que ele bateu pela segunda vez, quase chorou. E olha o desespero, viu como está descontrolado? Depois que fez o gol, ele foi lá para trás. O choro E dele. aquela cabeçada do Carlos, como é que tu me explica aquilo? Eu não sei Jogador que- profissional, o cara cruza, ele ergue, ele faz o movimento todo e bota pra fora. É. Um absurdo, cara. É, mas pra ver, os goleiros se transformam no Beira-Rio, meu amigo. Não tão, eu digo, tem um karma. Ou será que eles colocam a bola onde tá o goleiro? Também é um karma, cara, é um desespero. Mas teve um lance, foi no segundo tempo já, que o Inter chutou 2 vezes, foi no início do segundo tempo. Ali o goleiro foi sensacional. Mas foi bem, foi bem, foi bem. O Boalho tomou-lhe um queima-roupa ali, que quase enfiaram Mas ele é um no goleiro gol. muito bom, ele jogou no Vasco, esse cara. Sim, mas era o muito bom. terceiro reserva. É, mas ele é inexperiente. Mas eles no Beira-Rio se transformam. Mas tudo bem. Agora, voltando à contratação. Tudo acontece no Beira-Rio, Tudo. né? Eu te pergunto o seguinte, qual é o Inter? Será que o nosso treinador, ele sabe quem tem que substituir, quem tem que ser os substitutos do time? Ele não tem assim, coerência, tchê. Agora eu vou te dizer uma coisa, chegou o Camilo, Esse é o bom. fez Nós hoje exame precisamos. médico. Eu, se sou o Guto, já coloco no jogo de sábado. Tá jogando. Tá jogando. Outra coisa, quem é que pode substituir o Edenilson? Se ele colocar o Charles, ele vai atrasar ainda mais o time do Internacional. Ou ele coloca o Juan com o D'Alessandro e muda o Eu esquema. acho que está na hora de votar. Que era isso que tivesse feito há muito tempo. né? E isso aí escolhe o Juan, que é mais novo, para jogar na do Edenilson, para acompanhar o D'Alessandro, e torcer que esse gringo jogue um pouco mais, né? Porque o chileno até agora eu não vi nada. O chileno, Gutierrez, É. cara, eu não sei o que está acontecendo. A bola bate nele aqui, vai lá para a linha de fundo, perde um gol que aconteceu lá, por exemplo, o CRB, entendeu? Se foi perder um gol feito, cara. E outra coisa. E falando em arbitragem, o gol também, aqui tem a velha banca, aqui se paga e aqui se sim. recebe. Aquele jogo lá, 42 minutos, um pênalti a favor do Inter. O zagueiro botou a mão na bola. Vai tomar uma geladeira também o Weber Roberto Lopes. Porque ele Porque estava estava muito perto. displicente. Eles agora fazem análise no site da CBF. Ele estava olhando para o lance. Ele não deu porque ele não quis. Não Ele quis. interpretou como não pênalti. Não quis. dar. Ele olhou e disse, para mim é mão na bola, não. Então tu acha que o Camilo foi uma boa contratação? É bola na mão e não mão na bola. É. Tu acha que o Camilo foi uma boa contratação? Boa contratação. Concordo contigo. Veio para servir. Eu já escalaria, para te Tá. ter uma ideia. E agora eu te pergunto, por que Leandro Damião ou grafite no Esporte Clube Internacional? O cara já foi titular, já foi revelado pelo Inter, já foi de tudo que podia ser. Já tem rodado aí desde 2010. Rodando, tá? E não consegue acertar. O que fazer? Tu acha que nós precisamos dele? Me desculpe, mas é... Não é... Bah. Vamos vendo os lances aí, enquanto já colocamos também o técnico Christian Souza. Aí o primeiro gol anulado já, né? Esse é o primeiro anulado. Que eu acho que não estava. Não, esse tava. Esse tu acha que estava? Os dois está. Ó, essa aqui ela... O primeiro anulado foi no comecinho do jogo, né? Foi aos Sim, 3 minutos, 4. Isso mudaria o jogo, mas ilegal é ilegal, né? Agora, a bola passou muitas vezes na frente do goleiro, né? O Inter teve chance de facilitar a sua vida. O outro time não fez praticamente nada para segurar. Fraco o time do Luverdense. Ninguém estava retrancado. Agora jogo como é que a gente parelho. diz que um time desse é fraco se tocou 4 no Brasil de Pelotas? Não é fraco, ele não fez uma retranca. Não é que seja fraco. Esse é o treino não do fez Nicolas. retranca.
Aliás, os times estão jogando com cuidados no Beira-Rio, que é bastante óbvio, mas não dá para dizer que... Mas o nem treinador joga conhece bem o vai. Inter, hein? É. O treinador conhece bem o Inter. não Ele é só- aqui de São Leopoldo. Sim, é isso mesmo. Quem o... O treinador do Ah, sim. Do Verdense. Júnior Rocha. Aliás, o que tem de treinador gaúcho espalhado por esse Tem, mundo, hein? é uma fábrica, Meu Deus do céu. Então ocupando espaço, hein? Vamos fazer uma associação desses caras, só dos gaúchos. E treinadores bons, né? Tem. Mostrando bons trabalhos. É. Já cumprimentando o Christian, vai dando uma analisada junto com a gente aí, Christian. Um grande abraço, muito obrigado pela presença. Você veio de Bento Gonçalves, obrigado pela deferência até. E que você encontre um bom caminho pela frente aí. Estava treinando um bom time, que é o Paraná. Obrigado, Rec. Boa noite. E essa campanha do Inter, hein? Tá complicada, né? Todo mundo achou Acho que a maior retranca no Beira-Rio foi você que fez. É, com o Paraná. É, mas nós podíamos ter ganho o jogo, né? podia. No final, sim. Sim, o Inter não chutou uma bola. Quando você viu que dava... Claro, dos 30 minutos em diante, ele foi para cima. Sim. Foi pro detalhe. O Boa foi, o Juventude Sim. foi. O que o Guto disse? Paraná foi. Que bom que terminou o jogo também. Sim. Disse Esse ponto lá na frente. o Juventude com o Paraná. Que o jogo lá na frente poderia fazer a diferença, né? O ponto. Já pegando no meio da Ó, discussão esse é o de gol, vocês, né? A tendência hoje é essa, né? Das equipes não proporem jogo, né? E jogarem sempre com uma base bem sólida defensivamente e poder jogar no contra-ataque, né? Isso- Essa é a tendência que está se mostrando. O próprio Corinthians, né? Sim. Na Série A do Brasileiro vem mostrando isso, né? Pois é, hoje... Nada de avançar muito assim, então. Hoje o Rospide, o Marcelo Rospide, falou mais ou menos ao contrário, que os times estão ficando um pouco mais ousados, buscando a vitória mesmo fora de casa e tal. Mas eu concordo com ele. Acho que os clubes estão realmente esperando a oportunidade e muito mais no erro do que propor o jogo. Mas esses são os times campeões? Bom, tá aí o Corinthians, né? O Corinthians é um time que hoje está ponteando, mas não é um time limitado para as pretensões deles, mas está ganhando todos os jogos praticamente. Eu não sei se o Corinthians ainda não vai ser ultrapassado por times que têm mais qualidade do meio para frente. Atlético possível. Mineiro, Flamengo e Palmeiras. E o Competição próprio muito Grêmio, longa, e né? o próprio Grêmio. E o Mas próprio- hoje os times estão muito parelhos, viu, Tio? Inclusive, tanto na primeira divisão como na segunda divisão. Há um certo emparelhamento, cara, algo assim Isso é uma desculpa de Colorado já aí. Não, mas é verdade, cara. Não, o Colorado não tem explicação. Com a folha dessa aí de 8 milhões, não tem. Tirar 11 jogadores para jogar a segunda divisão? Ah, não, por favor, Mas não é desrespeito a nenhum outro. Tu falou antes em desespero, eu acho que o próprio nível das contratações já mostra o desespero do Internacional. Nessa altura do ano, indo para agosto, não é mais hora de contratar Camilo e Damião. Camilo, Não é mais sim. a hora de fazer a parte principal. Quando é que contratou o Brenner, lembra? Quando contratou o Brenner? Contratou Antes quando de terminou o terminar o ano. gauchão de 2015. Final do gauchão, ficou mas demorou treinando. a inscrever porque tinha um problema. 2016. Não, ele tinha problema de pubis. Pubis. Depois ele teve um problema que ele não podia ser liberado do Juventude porque ele teve um problema documental na época. Aí quando ele veio, ele demorou um tempão para entrar em forma. E aí teve que ter alguém com coragem para botar para jogar. Esse é o maior problema. Só foi botar Coragem de nesse botar ano. para jogar. E o Celso só colocou porque ele já tinha colocado todo mundo. por Não foi favor. nem coragem, foi por descarte. Ou esse aqui já foi. esse Só aqui tinha já um foi. 9 e não usava o 9. Hoje só tem um 9 e não usa de novo. Agora foi negociado, né? Foi. Sim, Aliás, bem o uma Camilo das- e foi o Breno. Foi o Brenner. Uma das negociações meio estranhas. O Inter passou 20% de um jovem, que é o Brenner, para o Botafogo. O Inter quitou uma dívida do Botafogo do Marcelo Cordeiro, que é do lateral esquerdo. De 2010, essa dívida. 2010. Era o Botafogo que estava devendo. devendo. Sim, o Botafogo devia pelo empréstimo. Então, o Botafogo teve o perdão da dívida, ganhou 25% do Brenner, ganhou o Brenner até o final do ano que vem, porque ele segue como jogador do Internacional, se livrou de um salário razoavelmente alto, que era do Camilo, que Muito teve uma época alto. que estava para ir para o Botafogo, eles tiveram que bancar. E o Camilo veio com um contrato de 3 anos para o Internacional. Sabe por que eu te perguntei isso? Ele se criou no CT do Alvorada, hoje eu estava ouvindo a entrevista dele. Sim. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque na época eles estavam resolvendo, chegamos a receber proposta, era Brenner ou Eliardo.
Tá mordido até hoje, né? Não estou mordido, o Willian está muito Abreu. bem. Está lá em Portugal muito bem, nós temos um bom percentual dele, foi bem, já vendemos ele e ainda ficamos com o percentual. Mas veja, o Willian estava jogando. Estava jogando. Ia encaixar que era uma luva. Mas, é como eu sempre digo, aqui em Porto Alegre, na dupla Grenal, se não encher o aeroporto, não tem graça. É, tem que ter Tem aquela... que ser encher o aeroporto, cara. Quem você contrataria, Christian? Grafite ou Leandro Damião? Ou nenhum dos dois? Estando na Isso, situação do boa Inter. pergunta. É. Boa pergunta. Estando na situação do Inter. É. Você que entende do métier, o Locke também. Não, mas vamos o Lamana ouvir, vamos também. ouvir que é bom. Mas vamos ouvir o que está na linha de frente. Isso. Eu acho que o Leandro ainda tem gasolina para queimar, né? Acho que está numa idade boa para centroavante. É uma função que eu, por ter trabalhado muitos anos na base, a função de centroavante de área é uma função que amadurece mais tarde, né? Isso está comprovado já. Dificilmente tu vai ter um jogador jogando em alto nível antes dos 23, 24 anos nessa função, porque ela é muito específica, ela é muito de feeling, de atalho, né? De Ela vivência. exige muito. E eu acho que o Leandro Damião ainda não chegou no seu auge, ao meu Tem ver. um que estourou rápido, desculpe interromper o teu raciocínio. Pato. Estourou rápido, mas caiu rápido. Caiu rápido. O Nilmar Leandro não. Damião também. E o Leandro Damião O também. Nilmar é uma exceção. Vocês acham que Mas aí o são- Pato estourou? Ah, naquele período que estava no Acho que Inter, ele sim. fez uns Olha, tio, 3 meses muito bom. O campeonato aqui olha. e a Copa do Mundo, aquela jogada dele, aquele interesse Mundial. todo. Mas No aí o que Mundial. o Christian quer dizer é o seguinte: Eu tenho uma estoura opinião- quando fica 2, 3 anos Eu em tenho uma alta. opinião um pouquinho controversa a respeito do Pato. Na época até eu estava trabalhando aqui na Ubra, trabalhava aqui, nas categorias de base ainda da Ubra. Eu vejo o Pato foi um produto muito bem construído, né? Um produto muito bem construído e na época muito bem vendido também, né? Para mim, ele não atingiu, né, dentro de campo, no seu desempenho, essa maturidade, né, que a gente busca do número 9, né? Tu acha que aquele jogo contra o Palmeiras, o Internacional soube fazer um processo midiático extraordinário? E deu É, muita ele foi sorte. escondido, que né? deu uma embevecida em todo mundo. Nossa! Ele foi escondido, ele naquele brasileiro ele jogou 5 ou 6 jogos apenas e logo foi para o Mundial. E eu confesso, eu não... O brasileiro de 2006, ele jogou contra o Palmeiras, que era a penúltima rodada, e contra o Goiás no Beira-Rio. Foram só 2 jogos. Não. Ele fez um gol Foi contra o pouca Santos. coisa, foi 5 ou 6 jogos. Ele não jogou muito mais que isso no brasileiro de Santos 2006. e Flamengo, acho. Foi umas 4, 5 partidas. Ele não jogou muito. É, ele jogou. Aquela partida com o Palmeiras era a penúltima rodada. Mas ele jogou muito naquele jogo. Hein, Cristian? Então tu acha que eu vou ter que morder se era a língua penúltima com- rodada, ele jogou só 2, com então. A contratação do Olha. Leandro Damião? Eu acho que o Leandro Damião ainda não atingiu o auge da sua carreira. Eu acho que ele pode vir a acontecer isso. Eu acho Mas que com tanto- Lambreta ou sem Lambreta? Porque eu tenho o Damião até a Lambreta e tem o pós-Lambreta. Quando ele se achou que podia fazer jogadas de efeito, eu acho que ele perdeu os cadernos. E se frustrou por ser goleador de uma Olimpíada e perder a chance na principal. Eu acho que ali houve uma interrupção abrupta que assusta as pessoas. Quando tu toma uma paulada, às vezes o cara cai. Só que ele não conseguiu reagir nunca. diz do nem Leandro no Flamengo, nem no Cruzeiro, nem no Inter. Olha aqui, o Leandro Damião, a meu juízo, ele começou a perder todo aquele ímpeto que ele tinha como grande centroavante quando ele se lesionou e o seu retorno ele nunca mais jogou bom, como fã. aí sim. Pode, verifique bem isso aí. tem também. Isso aí, ele estava muito bem, nunca tinha sido lesionado. Se lesionou. Aí perdeu espaço na seleção. Perdeu tudo. Ali que ele começou. Ele a pode decair. vir e dar muito certo. Bom, E pode vir e não dar nada certo, né, Cristian? Nossa, Isso quero é morder natural, o Quer começar? futebol. Está confirmada a vida dele? diz que estamos quase. Então, ele né? foi Ele foi liberado retirado já da concentração do Flamengo. É. Palmeiras e E eu Inter. tentei Pra falar encaixar com o não é Vinícius assim. Prates, eu contei a história pela metade. Aquele dia o Vinícius Prates me negou. E hoje ele olhou meu número e não atendeu. Aí aumentou a minha desconfiança. Porque aquele dia ele me negou. Disse, olha, o Flamengo quer ficar com ele, o Flamengo quer ser campeão brasileiro. Eu tenho outro time brasileiro interessado e tenho o futebol da Turquia. Mas eu fiquei sabendo hoje que o outro time brasileiro era o Atlético Paranaense. Mas tu botou o Cristiano numa saia justa, tu disse um ou outro. Dentro de um ou outro e acha que esse ainda tem gasolina Ele para não queimar. falou do grafite ainda. Não, mas tem gasolina para queimar. grafite. Isso não quer dizer que seja o cara pro Internacional. Boa. E eu acho que não é. Boa Quem? colocação. Não é? Complementa agora. Quem que Christian. não é? Eu vou deixar o Cristian complementar. Damião. Eu também acho. Você, entre grafite e Damião, não teria dúvida nenhuma que seria Damião. Bom, aí e eu tem também lenha acho. para queimar. Bom, Eu acho que Aí, sim. eu Acredito que também, sim. né? E é um centroavante a nível de Série B,
com certeza, em condições boas de jogo, vai fazer a diferença, vai fazer gols. O Locke perguntou, Certo. mas o que tem a ver um com o outro? Nada. Não. Um custa um caminhão de dinheiro, o que o Damião vai custar por mês 600. Não, uns 450, acho. E até porque se alonga o contrato e tal, tem esse tem o acerto com a Doia, essa aí, tem a saída do Cirino, tá tudo embutido na mesma salada de Ah, mas o frutas. tudo no Cirino mesmo. sai também? O Cirino Volta? tá indo para a Europa. Ah, ele não volta E, pro Flamengo? e o Cirino pertence a essa empresa que é detentora Que é também detentora do do Damião, Damião. que ainda tem contrato em vigor com o Santos. Ah, bom, Está então- emprestado para o Flamengo e agora vai vir para o Internacional. Então É só isso. alivia um pouco a folha. Não, aí é o seguinte, o grafite seria um pacote total 450. Para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, férias, fundo de garantia. Total 450. 450, um pacote, Total. pacotão do É o grafitão. custo final. Daria uns 90 mil por mês. É, mais ou menos, pacotão do grafitão. E o do Damião, para ficar no ão, Do 3 milhões. por aí. Se É isso aí. pode. Porque aí tem 13º, tem férias. Mas são jogadores diferentes também, né? Não, Não, mas eu claro, tô dizendo, entre os dois. essa é a relação. É. Se é para quebrar um galho para subir, eu traria o grafite. Se é um projeto já a longo prazo, porque uma hora o Inter está fazendo o time para o ano que vem, outra hora é para se salvar Para agora. trazer o grafite só se ele trouxer o Keno junto. Então não consegue jogar o grafite. O grafite fazia gol porque o Keno fazia... Eu tenho que vender o meu peixe. O Locke é barato para o São José, sabe? O Keno... Ele dá uma enfiada no São José sempre. O Há pouco Keno é nosso. Ele já deu um pau que o Inter trouxe o Brenner porque não trouxe o... Mas o Keno é nosso, está no Palmeiras. Nós temos 40% do jogador. Nós trouxemos o jogador para cá. Nós botamos no Atlas do México. Nós botamos no Ponte Preta. Nós botamos no Santa Cruz. Poxa vida, e nós vendemos para o Palmeiras. São José de Porto Alegre. Agora ele ainda pertence 40%? Sim. Dá pra fazer uma venda boa aí. Só com relação ao Alexandre Pato, ele jogou na penúltima rodada contra o Palmeiras e não jogou no Beira-Rio contra o Goiás. Sim, porque então ele tinha- jogou apenas um jogo. O Inter tomou 4-1 do Goiás. Você tem razão. Exatamente. Era Fez despedido. 4 no Palmeiras, em São Paulo, e depois tomou 4 no Beira-Rio, do Goiás. E nesse jogo com o Goiás, que foi a última É que rodada, ele não jogou. Ele jogou depois no outro ano, que ele fez 2 gols contra Flamengo e Santos no Beira-Rio em dias de chuva. Isso que eu já tinha. Tanto é que eu me lembro que o meu Tinha. depoimento É. de gol foi o seguinte, para jogar com essa chuva toda... Só pato. Só pato para dar Na certo. base do Inter, ele não era número 9, porque o número 9 era o Walter. O Walter, o gordinho. Os dois O jogavam outro do juntos. São José. Não disse que esse homem é barato pro São José? Vou fazer. O que eu vou fazer? Mas deixa eu fazer uma pergunta pro São José Christian. tá com um lastro bom, hein? Christian, tu que conhece Isso. futebol, já tem rodado aí, conhece as bases também, é o seguinte. O Esporte Clube Internacional, do tamanho que ele é, da grandeza que ele tem reconhecido. Não me coloquem em saia justa. Não, vamos Por colocar essa favor. justa. Antes, Lavana Paiva, 1x0 o Grêmio no Barradão. Fernandinho abriu o placar. É, escolha do Renato. Aí é o seguinte, um plantel que o Esporte Clube Internacional tem, tu acha com tudo isso uma folha de 7, 8 milhões, não daria para tirar 11 jogadores, mais 6 ou 7 substitutos para disputar a segunda ano? O Inter está passando por uma dificuldade que quem estava dentro ali, observando quando se montou os plantéis da Série B do Brasileiro, que se esperava, porque as equipes estão vindo jogar contra o Internacional, tanto aqui no Beira-Rio como fora, fechadas, né, não querendo ter a bola, dando essa posse de bola para o adversário. A gente vem nos últimos anos tendo mais equipes organizadas no futebol brasileiro, isso para mim está muito claro. Fora de campo. Não, na questão não, dentro de campo. Dentro e fora. Na questão defensiva. Se vocês pegarem até a Copa do Mundo, nós tínhamos uma forma de jogar futebol e pós-Copa do Mundo a gente vem passando uma mudança muito grande, pouco percebida pelo público em geral. Tá? E as nossas equipes a nível defensivo estão a cada dia, a cada campeonato ficando mais eficientes. Nós marcávamos de uma forma individual antes da Copa do Mundo, a maioria das equipes. O campo era campo grande, sem a bola, e nós mudamos isso. Vejam vocês esses novos treinadores, esse pessoal que está entrando agora no mercado, tanto Série A como Série B do brasileiro. E muitos profissionais vindo da base. Então nós estamos marcando de uma maneira diferente. Atentem a isso. Nós estamos marcando muito parecido com o que é feito na Europa já há um bom tempo. Nós estamos marcando em 20, 25 metros. Então propor jogo, ter a bola no futebol brasileiro, está muito mais difícil. Então
mudou-se a forma de jogar. O Internacional está sofrendo essa dificuldade, as equipes também se motivam. Você não precisa motivar um jogador para jogar contra o Internacional numa Série B, obviamente. As equipes vêm motivadas, fazem o jogo da sua vida e está difícil e vai ter dificuldade até o final da competição. Christian, você se sente preparado para treinar um time grande, por óbvio, né? Até por todo o lastro que tem, galgou vários degraus. O Paraná foi o time mais forte que tu trabalhou até agora? Sim, sem dúvida. Tu trabalhou muito no Nordeste, né? Eu rodei base, né? Trabalhei bastante na base, depois fui para o Nordeste, tive a oportunidade do ano passado ficar à frente do Ceará, depois tive lá no Rio Branco do Acre. Ceará tem uma torcida maluca, né? Um time grande, né? Time Terceira, forte. quarta torcida do Nordeste, né? Santa Cruz, Bahia, Ceará. Tive uma experiência Forte. muito bacana no Rio Branco do Acre, que também é um clube muito tradicional na região norte do país. Disputa algumas competições a nível nacional. Tem o Campeonato Verde aqui. Copa Verde, Copa Verde. jogamos Copa do Brasil, né, o Campeonato E melhorou Estadual. a infraestrutura desses clubes? Que eu me lembro no começo da Copa do Brasil, viajei muito com o Grêmio Internacional, era um desastre. Tanto as equipes do Nordeste quanto do Mato Grosso. Eu me lembro a infraestrutura do CRB, do CSA, um lixo era na época. Você No vai Mato hoje- Grosso, então, o operário chegava a dar pena. Do refeitório ruim, campo suplementar ruim de O treinamento. CT do CRB é um dos melhores e mais modernos do Brasil. Pois é. Ah, é? Pois é. Perfeito. Isso a gente já CRB, vê nos treinos. O Ceará tem um CT para base, um CT para o profissional fantástico, maravilhoso. Vê só. Eu encontrei agora lá no Rio Branco do Acre condições muito boas de trabalho também. Se joga numa arena moderna, que é uma arena do Estado, do governo. Se você estando dentro da arena, você está na Europa. Então, silenciosamente, o futebol está melhorando. Eu acredito que sim. A gente está passando por um momento de transição, de melhoria, mesmo com essa crise, né, com essa falta de dinheiro. Se prenderem o Ricardo Teixeira, vai ser outra coisa boa. É. É? Sim, aos pouquinhos tu vai... Agora adquirindo. não é só os Estados Unidos Isso, e que estão querem atrás ele. dele. A Espanha também. Sim. Mas, Christian, dentro Porque aí- dessa tua aí já- linha de raciocínio aí que está melhorando o futebol, que é tipo da Europa, e qual que seria o teu plantel de hoje, já que tu é um cara avançado, né, para você treinar e jogar durante 2 ou 3 competições? Tu quer... O número de jogadores. Existe um número que a gente busca sempre para montar um grupo, que é na faixa dos 27, 28 jogadores, né? Mas nenhuma equipe, mesmo ela grande, ela não consegue ter jogadores da mesma capacidade e qualidade. Então, a busca do equilíbrio na hora de se montar um grupo é o nosso norte. Né? Mas o que acontece? Nossas equipes ainda não têm uma ideia de futebol formada. Sim. Nossos clubes não têm uma ideia. Como é que joga o Inter? Como é que joga o Grêmio? Então se contrata ainda muito em cima do nome e não da necessidade da função. Porque na Europa, o número de jogadores é isso aí, de 27 a 30 jogadores no máximo. Mas o grupo de transição lá é permanente. Né? Aí que está mais Aqui durável. agora que estão... Porque Dura muito. vai lá e busca 2 ou 3 na emergência. É, isso o aí. Internacional está jogando com um time alternativo, a 3ª divisão do Rio Grande do Sul. Tem Grenal agora, né? Tem Grenal, é? Grenal agora na segunda hora. O primeiro Grenal é no CT do Grêmio, né? Gente, eu sou contra esse negócio aí de uma É a segundona que é a 3ª divisão, né? Veementemente, sou contra veementemente. Eu vejo que a É dupla bom pra Grenal Grêmio e Inter. não tem que participar porque ela está tirando a oportunidade de outros 2, amigo. Ou ela vai tirar ponto de alguém, Mas não vira mais atrativo o torneio? pode até virar atrativo. Porque eles não amigo. podem subir. Não, mas eles deixam outros que não podem subir porque perderam para eles. O Faz uma cruzamento análise. é desigual. É desigual, gente, é desigual. Eu já falei isso com o Noveleto. Eu acho isso não é interessante. Eu cheguei uma ocasião e pedi para jogar com o São José no time B. Aí eu acho que é equilibrado. É equilibrado. Mas a dupla Grenal, não. não. Tu quer fazer o time B do Não, São mas José. veja só com o teu júnior, amigo. Tu tem que motivar os teus atletas, tu tem que arrumar Mas aí já é só a competições. copinha. Não, mas aí... A copinha é pra isso. Mas aí que está. Quando tu trabalha o ano todo, tu tem calendário o ano todo, tu tem gente o ano todo. Se o meu treinador puder olhar o que eu tenho lá, eu tenho que jogar muito. E hoje o jogador só se forma com horas de jogo. Voltando lá ao que o Cris estava comentando antes da mudança do futebol, vê quantos clubes no futebol brasileiro tem hoje o volante brucutu. Tá terminando, né? Hoje volante, tem que saber jogar. Mas eu lembro de vários volantes do São José que sabiam marcar forte e jogar. Alberto. Tá no Pelotas. Almir.
é Almir, se não me engano. Almir. Sabiam marcar forte, porque era necessário, e sabiam jogar. O Ben-Hur, esse do Cruzeiro, que sequer foi observado pelo Internacional, Mas ficou lá um período. mas foi mal observado, porque ele é bom jogador. Ele não joga menos que o Não Eduardo enche Henrique. aeroporto, homem. Não joga menos que o Eduardo Henrique. Eu não vou falar do Fabinho, porque o Fabinho alterna, surpreende, está fora da lista do gauchão, daqui a pouco vira titular, daqui a pouco é alternativa na lateral, um dia corresponde, vai lá, faz um partidaço contra o Brasil de Pelotas, depois é um vexame contra o Criciúma. Então o cara não sabe quem é o Fabinho. Hoje eu jogo com o Felipe Guedes, que é um volante canhoto. Sim, que é bom também. Mas que não é brucutu, sabe jogar. O outro que eu contesto, que outro dia apareceu em nono na lista dos mais bem valorizados ou valorados do futebol brasileiro, Fernando Bob. Para mim, o Fernando Bob é um irresponsável do futebol. É o cara que mais faz falta no lado da área e pênalti. E que joga para trás, e joga para o lado. Acho ele um cara previsível. Então, eu vejo o volante, como disse o Christian, imprescindível hoje. Se é de trás para frente que se constrói o time, arruma a cozinha, sai jogando direitinho, marca direitinho, os volantes são fundamentais. Que são quase uns meias hoje. Porque nós estávamos falando antes do Felipe Gutierrez. Né? Sim, o chileno. A gente não sabe o tamanho que tem o Felipe Gutierrez. O Edenilson, às vezes, é mais parceiro do D'Alessandro, outras vezes tem que recuar para fazer, cobertura. fazer cobertura do Cláudio Vinck, que vai e não volta, como aconteceu no último jogo. Um ficou esperando pelo outro e o Internacional tomou o gol. Mas a gente vai criticar um cara que ganha 400, 500, 300. Mas por favor, esse né? que eu citei, Não, mas por favor, acho né? 200. 200. Mas 200. Mas já é uma 200. grana. Vamos lá, folha de pagamento dos clubes aí, a maioria, É isso o que aí. jogou ontem contra o Internacional era 450. 450. E os caras fazem futebol, e bom futebol. Não faz, Cristian? Faz. Faz. Olha aqui, ó, o Grenal está me reforçando aqui o Thiago, é 15 horas em Eldorado, sábado, fase semifinal. Sim. 23 domingo. Esse é o time B. Fase semifinal. Tá, mas quem chegar na final, O Inter perdeu hoje pro Chapecoense aqui, né? o Sub-20. Sub-20. Perdeu 1-0 no Beira-Rio. Não, eu digo, tem uma nuvem Tu não acha negra. um desequilíbrio técnico esse processo de jogarem a terceirona? Eu acho várias coisas, eu acho que dá um glamour. Eu já vivi Isso. isso no Grêmio, né? Na época, era Grêmio B. Não sei se estão lembrados, aconteceu um Campeonato Brasileiro Sub-23. Em 2009, 2010 nós jogamos. Para nós, na época eu estando num clube grande, na base de um clube grande, jogar o Campeonato Gaúcho de uma segunda divisão, jogar a Copinha no segundo semestre, para nós era sensacional. Claro. Horas de jogo. Para tá nós vendo? era Claro. sensacional. Não valia jogar o Gauchão Sub-20, que você não tinha parâmetro. Agora, ir jogar essas competições Claro. para o grande clube é sensacional. Claro. Mas eu concordo que essa questão dá um desequilíbrio a nível de interior muito grande. Com a dupla, né? O desequilíbrio técnico, né? Quanto mais jogar, melhor. Olha que o Grêmio está ganhando de 1-0, o gol do Fernandinho, está dando uma luz alta no Corinthians, que joga em Florianópolis contra o Avaí, desesperado. Como também está o Vitória, claro, só tem 20 minutos de jogo lá no Barradão. Mas, de qualquer forma, já começou ganhando o jogo, gol do Fernandinho, que foi a opção do Renato, que era a opção que se esperava. Mas era o que se esperava. Não, é impressionante O a fase Fernandinho do esse ano está Grêmio. fazendo um bom ano. É impressionante a fase do Grêmio. É incrível. Agora o Inter Tira e bota e vai dar certo. Agora o Inter, se comprar um circo, o anão cresce, velho. É um Não, negócio mas- impressionante. O Inter contratou grandes jogadores que não conseguem mas jogar. gente, não se faz de um dia para o outro. O Grêmio foi feito lá no tempo do Roger. E há muitas E vezes. foi o Roger aprimorado que deixou, depois. é. Poxa, é tão fácil ver isso que as pessoas E esquecem. o Inter então. começou a ser destruído ano passado. E Será aí que vem- só ano passado? Não, já veio anteriormente. Já Era um veio processo meio viciado, É, né? mais ou que menos tudo viciado. vale, Isso. tudo é possível. É. Repatriar é possível, é bom, é bonito. Fazer uma confraria é legal. Aliás, para fazer confraria tem que ter uma boa panela. Né? Confraria induz a pensar que o cara, né, faça uma panelinha, pelo menos. Né? São os, como é que é os do Tite lá, as ovelhinhas. Né? Mas, de qualquer forma, para ter uma cozinha sustentável, tem que ter Frigigold. Tem que É ou não? ter, é certo, é verdade. E saúde, acima de tudo. Claro, claro. Boa noite pra você em casa. Tem que ter saúde, meu amigo. Tem que cuidar da sua alimentação. Principalmente você que quer emagrecer, você que já faz academia, tá fazendo
caminhada, corrida e não tá buscando resultado, não adianta nada você praticar o seu exercício físico aí, chegar em casa, comer uma panela inteira de óleo aí com seus alimentos, não vai adiantar nada. O óleo olha gente, ele é um câncer aí para nossa saúde, ele é o principal causador hoje de problemas do colesterol alto. E o colesterol alto leva aí a sérios problemas de saúde. Então é por isso que as panelas da Frigigold vêm fazendo sucesso hoje no Brasil inteiro, pois você prepara qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem óleo, gente. Olha as imagens aí, ó. Você vai preparar a carne, vai preparar bonito o um ovo omelete. frito. É verdade. E na um ovo Frigigold fica frito, bonito. hein? Tem o seu valor. Vai fazer o frango, a polenta, peixe, até a batata frita. Você vai ver logo em seguida que a batata frita você prepara também sem a necessidade de colocar o óleo. Vai preparar a carne, como você está vendo aí, realmente fica muito bonito. Então qualquer tipo de fritura, qualquer tipo de cozimento, você vai preparar nessas panelas, meus amigos, sem a necessidade de colocar o óleo. Então pode pegar o telefone, vai ligando aí já no 4003-4220 e a partir de agora, enquanto você vai vendo as imagens Esse aí... camarão é uma tortura. Isso todo mesmo. dia. Enquanto, Todo dia eu fico enquanto mal. você vai vendo as imagens, você já pode pegar o telefone e ir ligando aí no 4003-4220, que hoje a promoção ela é somente para as primeiras 30 ligações. E o que você tem de vantagem hoje? Primeiro, a empresa está aumentando hoje, somente hoje aí, 2 anos de garantia, gente. Você tem uma garantia de 2 anos aí para usar tranquilamente. Quer dizer, se nos alguém tem próximos 2 alguma anos. desconfiança, acabou agora. Acabou agora. Entendi. Você só vai começar a pagar depois que receber o produto e ainda garante brinde e um super desconto somente para o telespectador do Cadeira Cativa. Então, enquanto você está vendo as imagens, já pode pegar o telefone, vai ligando agora no 4003-4220 a ligação, meus amigos. Ela é gratuita. Você O não paga Lamana para Pai ligar. vai comprar o conjunto inteiro. Com certeza. Ainda mais com essa batata frita crocante. E aí fica o Sem espetáculo. óleo. Aí, ó. E sem óleo. Amanhã mesmo você recebe em casa, o frete ele é gratuito, você não paga para receber ela. Então dá um toque agora que é somente as primeiras 30 ligações já garante aí 2 anos de garantia. E com esse frio, ninguém merece lavar a panela. Agora tá a prova viva aí de que você não perde mais tempo, então, lavando e esfregando as suas panelas. Então pega o telefone e liga agora, 4003-4220, 2 anos de garantia somente para as primeiras 30 ligações. Então liga agora, 4003-4220, REC. Muito bem, 4003-4220. Quanto mais compra, mais desconto ganha. Vai economizar em óleo de cozinha durante 20 anos, faz o cálculo. Vai economizar em material de limpeza, né? Vai usar só um papel toalha, só vai ganhar ainda mais em saúde, né? Porque vai controlar definitivamente o colesterol, por exemplo. Gol de falta foi do Fernandinho, 1-0 já no começo do jogo, o Grêmio vai ganhando, vai dando uma luz alta, não chega a ser uma luz alta ainda, mas já dá um alerta pro Corinthians, que se o Corinthians se fresquear, o Grêmio busca mesmo, que a fase, como disse o Lamana Paiva, é extraordinária. A falta que cobrou o Fernandinho é de perfeição, é a Lazico. Só não pode voltar a fazer o que estavam fazendo, né? Hoje vai todos os reservas, amanhã vai jogar todos os titulares. Se der o equilíbrio... E eu já acho que hoje já foi demasiado o processo. tipo- Eu não pouparia 5. Eu acho que ainda dá para administrar bem, porque o jogo da Libertadores está distante, o jogo da Copa do Brasil está distante. Copa do Brasil é jogo jogado já contra o Atlético Paranaense, é um jogo a menos. Eu também acho. Né? Será que vai ser o Autuori, o técnico? Lá virou uma zona, né? O Autuori voltou a ser gerente ontem. Daqui a pouco... Mas ele tinha saído, né? Ele saiu com o Eduardo Saiu de Batista e voltou. solidariedade que não houve. Foi meia solidariedade só, foi só na arrancada. Não, foi solidariedade, aí tem o período de luto e depois já... Então, o que voltou fizeram normal. lá no Morumbi? Não, agora, como a fase do São Paulo também tá complicada, a torcida do São Paulo colocou sal grosso em volta do Morumbi. Espalharam sal Imagina. em torno do estádio Eu para queria ser o resolver. distribuidor desse sal, que deve ter custado. Veja como é que é, faz de tudo. Tem muitas fotos já nas redes sociais, né, dos jornalistas que estão cobrindo, todo mundo ficou surpreso. Um caminho de sal grosso no entorno de todo o estádio do Morumbi para tentar tirar a zica do São O Paulo. professor Paulo Paixão colocava um salzinho grosso no reservado dos adversários do time e tal. Grande Paixão, está sempre nos assistindo. Meu parceiro de dica de vinho. Opa. Paixão sabe Opa, tudo. conhece bem, É que meu salário. para, é que o não. Paixão. É caixa alta. Ele me fala em cada marca aí.
Mas outro dia eu andei pegando ele. Sim. Mas qual é a tua preferência? É argentino, espanhol, chileno, francês? Nós temos bons vinhos. na Serra Gaúcha aí, nossa. Claro. Pô, visitando as vinícolas, fazendo degustação, a gente chega à conclusão que é como estar em Mendoza. Né? É que a Mendoza, chique, né? Cordilheira e tal. Mas, pô, eu tive agora há pouco tempo em Bento Gonçalves visitando as vinícolas e fazendo degustação, saí bêbado. Tem coisa linda ali. Eu não queria, eu entrava 3 vezes na fila para degustação. Né? Comprei vinho de toda a ordem ali. E uns rótulos bonitos, os gringos tão frescos. caprichando, viu? O Christian, tu é de Bento mesmo? Não, eu sou de Quaraí. Quaraí. Mas moro em Bento Mora em há Bento. uns 20 anos. Pô, Fronteirista. o próprio vinho Salton lá, que Sim, o Talento. era maior, há bem pouco tempo era a maior vinícola brasileira, não sei se ainda é. O Daniel Salton deu uma incrementada naqueles vinhos. E vinho bom. Né? Aquele vinho Talento é um talento. Espetáculo. Né? É verdade. Tem vinho com flores, tem. Né? Estavam administrando o esportivo também, né? Sabia? Sim. Eles estão administrando esportivo? Estavam, né, até o ano passado. Esse ano aqui, né? Patrocinando ou administrando? Não, era qual é o nome dele? Acho que é o Guilherme, né? Guilherme Salton. Ah, pois é. Então, um segmento novo da família. Eu É, conheço bem. a empresa assumiu o clube. Eles lançaram um chá agora que não deve nada para os chás da O Inglaterra. Salton também estava no Frederiquense. Ah, é aquele que era aqui do Inter, né? Exatamente, estava no O Frederiquense. Giscard Giscard Salton. Salton. Giscard Salton. Mas o pai é que ele mandava no clube. O filho foi para lá para assumir o futebol e tal. Mas o pai do Giscard é que era o Cancan lá do União Frederiquense. Tem jogo sábado no São José. Opa! Vamos jogar aí a primeira partida aí das oitavas de final já. Sim, tá indo bem o São José, né? Tá, bem ainda não, ainda tá indo devagarinho, comendo mingau pelas beiradas, trabalhando. É com São Bernardo? São Bernardo. São Bernardo, 15 time do presidente Lula. Poxa vida. 15 horas. Ainda bem que pegaram o dinheiro dele hoje, então não vai ter bicho. 600 mil tá 631. confiscado. É. Isso aí é dinheiro de cafezinho pra ti, né? Como? Não, estou com problema de audição. Ah, sim. Né? Estou com problema de audição. Tu te para de surdo. Confiscaram, viu, senhor? Tu te para de surdo. E é bem rápido hoje para confiscar. Mas pra... eu vou te dizer, é até uma vergonha confiscar 631 mil depois de tudo que nós ouvimos nos últimos tempos. É verdade. Isso é concordo. dinheiro de Mas é o Isso que ele dinheiro de tinha. pinga. Mas é o que ele deveria ter numa conta disponível. Em 4 contas diferentes, Isso. em bancos diferentes. Porque É que hoje... ele é um homem organizado. Sim. Para Sabe por vários quê? destinos. Não, sabe por quê? O Banco Central, Vocês têm a mania de falar mal do o Banco Central, ele garante até R$250 mil por CPF em cada banco. Então, vai ver que o Lula tem esse controle todo, sabe? Com a dinâmica, Preocupado. todo. Preocupado, né? Então... Mas não vai ter bicho sábado. São José e São São Bernardo. Bernardo. É mata-mata, 15 né? horas. Primeiro jogo Porto Tá, Alegre. para aí, mas já é quartas de final, oitavas de final. Oitavas. Aí depois quartas de final. Quem passar das quartas já está Já está na C. Então tem que passar mais 2 etapas. São 4 jogos. 4 jogos. Então, 4 jogos. para resumir, o São José está a 4 jogos da C. 4 jogos da C. E o São José tem farinha do saco, né? Farinha no saco, né, Cristian, para se manter. Eu acredito que sim, né? E é um dos poucos clubes que faz futebol o ano inteiro, né? No Rio Grande do Sul. Então isso aí é mérito, isso aí é justiça. E se vier o acesso, melhor ainda. Né? O que você prepara para o teu futuro, Cristian, agora? Você não esperava sair do Paraná? Óbvio, Não, né? não esperava. A campanha era razoável, né? Tu não deve nada para os outros times, né? O desafio era sempre estar ali na primeira página, né? Nós vínhamos mantendo isso até a 11ª, 12ª rodada. Aliás, o doutor Primeira Página também está morando lá em Bento Gonçalves. Quem é? Doutor, não lembra? Doutor, Quem é que primeira foi? página. Quem é que fez a... Quem no futebol do Inter? Para um pouquinho, tia. Cara, agora tu É doutor mesmo. Sim. É do Inove Inter ali. Puxa, me deu um branco agora. Doutor Luiz César. Doutor Luiz César. Luiz César Souto Ele está Moro. morando lá em Bento? Ele deu uma declaração quando era vice de futebol do Inter, que o Inter tinha que se manter na primeira página. Eu me E lembro. tomou-lhe um pau, depois um time do tamanho do Inter. Desculpe, Cristian. Então, eu estava falando que... O objetivo era esse, estava atingido. sempre foi esse, né? Uma folha bem baixa. O Paraná está se reorganizando como clube e buscando pagar suas contas, né? A semana passada a gente iniciou uma semana visando se com 2 vitórias a gente chegava ao G4, mas acabamos fazendo 2 jogos acidentados, um lá contra o Vila Nova, perdemos 3-2, e na sexta-feira contra o Oeste perdemos 2-0.
Tá, mas os 2 jogos fora. Foi? Os 2 jogos fora. Aí não tem nenhuma normalidade, né? O Internacional perdeu pro CRB, Sim. perdeu pro Paysandu. Passando para uma segunda partida, É. terceira. Mas existe uma pressão, né? Uma pressão interna do clube. O clube vive um momento político conturbado. A minha vinda também, né, por não ser um treinador que badalado, um treinador que era do cenário, né? Sempre a paciência com a gente ela é menor, a gente sabia disso. Mas saio de cabeça erguida, né? Tentei dar o meu melhor. Existia um padrão de jogo, existia uma forma de jogar, né? Com um grupo bastante jovem. E agora é pensar no futuro, né? 4 pontos a menos que o Internacional. É saber aí onde é que nós vamos se colocar e esperar o final da temporada. Eu fico triste pela tua saída, porque estava torcendo a distância por ti, mas alegre ao mesmo tempo que o Lisca tenha sido o escolhido para reposição. Indicado. Mais Vai- um gaúcho aí. Né? E vai abrir um mercado para ele, Lisca, que eu acho importante. E aí, o ano passado eu entrei no Ceará no lugar do... Do Lisca. do Lisca. E já Olha abriu que é espaço esse. para vocês lá também. Eu acho isso muito legal. O Argel agora também vai experimentar o que é a imprensa goiana. Se ele acha que a imprensa gaúcha é chata, que a baiana é chata, a goiana é um pouco mais. Por isso que também teve um trabalho até bom no Joinville e também não conseguiu ficar, né? O Lisca. É. Mas aí o Joinville não conseguia resultados, né? Sem Acabou dúvida. caindo para C, né? Sem dúvida. E aí o Lisca sempre me dizia, não sou eu o responsável desse... Mas é que sempre olham somente para o técnico, né? Quando nós terminamos o nosso gauchão no São José, todo mundo apostou que nós íamos demitir o China Balbino. Pelo contrário. Mas tu chegou a puxar o cartão vermelho, né? Não. Mas tinha onda que tu ia mandar ele Não, caminhar. de jeito nenhum. Rapaz, Tu não andou brigando com ele lá? nunca. Quem foi que brigou com ele? Nunca brigamos. O Milton? Alguém? Não, nunca ninguém. Tudo isso aí, ele deu uma declaração, não foi feliz na declaração. E o que eu declarei em Você criou cima um disso? O calor do jogo. Ah, foi isso. O calor do jogo. Foi uma declaração. Uma declaração. O que aconteceu a posteriori? A gente reinvestiu, trabalhamos cada vez mais, estamos aí com o mesmo treinador há 2 anos, ou 3 anos, com o mesmo treinador. Ele andou estagiando agora com o Dorival, né? Dorival. É. Só que ele passou, é importante, Christian, acho que o Christian vai concordar comigo, ele passou um período, quando a gente veio do Cruzeiro, eu o trouxe do Cruzeiro, ele ficou com o Beto Campos, como auxiliar técnico, com o Benhur Pereira, com o Gilson Cabeção e ficou com o Thiago. Quando o Thiago saiu para o esporte, eu e o Milton Machado, lá do Grupo Aspecir, nós de pronto vamos efetivar e não nos arrependemos até hoje. Porque ele foi efetivado em 2015 na Copinha, fez 22 jogos e ganhou 17. O Thiago não treinou o Veranópolis esse ano? 17. Não, é outro Campanha. Thiago. Esse é o Thiago Nunes. Thiago Está Nunes. no Sub-20 do Atlético Paranaense. Ah, o Thiago tá Exatamente. lá. Ainda continua, então, como... O Thiago que o João fala está no Pelotas agora. Exatamente, no Pelotas. E que levou 3 jogadores do São José para lá. Entrou no lugar do Mabilha. Não. Já tinha trocado o Pelotas. né? Tinha trocado. Já tinha Já trocado. tá no terceiro? Mas é que agora é nova competição, né? Agora é a Copinha, né? Aí vai fazer a Copinha. Para fazer um O Thiago é um laboratório. jovem também, né? Jovem. Sim, sim. Trabalhou Ele foi no- auxiliar do Falcão, né? Sim, trabalhou no São José, trabalhou no Corinthians, trabalhou em vários clubes. Olha aqui, ó, 16ª rodada da Série B será disputada no próximo final de semana. Aliás, sexta e sábado, né? Sexta de se- noite e sexta sábado. e sábado. Já começou ontem. Olha meu Não cargo. começou aqui. ontem, não. A próxima Não, é olha, mesmo. Ontem era uma rodada inteira e Inteira. agora sexta e Isso. sábado. a próxima. 16ª rodada. E o Inter joga no Serra Dourada. Portões fechados. Com Vila Nova, né? Vila Nova, que mudaram a pena. E eu acho que até é razoável, né? Olha, O torcedor é que fez Tem bagunça. que arder no agora se bolso. pune. Tem que arder no bolso. Aí Não. aprende. Ardendo no bolso, Não, mas o aprende. torcedor também vai arder de não poder assistir. Claro, porque se ele fosse claro, em são Itumbiara, dois, por isso exemplo, aí. ele ia poder assistir. O mesmo vândalo pega um ônibus, vai lá e assiste. São 200 quilômetros. Mas vagabundo vai a qualquer Não, lugar. eles dão um jeito. Esse é um ingrediente interessante de falar, né? Até para, não digo justificar, mas mostrar um pouquinho da Série B. E eu sofri isso na pele agora. Série B não se treina. Não tem como treinar. né? Ela é diferente da Série A, porque a Série A é muita viagem curta. Rio, São Paulo, Isso, só capitais. Minas, Porto Alegre. E na B não. Na B você viaja 6 horas, viaja 7 horas, vai ao Nordeste, toda hora você está indo no Nordeste, está voltando.
sempre com 2 jogos durante a semana. O Inter vai. Menos o Inter, né? Não, o Inter vai de voo de carreira agora. Agora vai fazer fretado, os voos anteriores e tudo, né? Tu não faria isso, Lamar? Mas por que eu vou fazer isso, cara? Por isso que eu digo, tem Mas que se cair não é a condição de ficha. trabalho, o Cristian está dizendo que não tem condições de trabalhar, o Inter volta com voo fretado para ter um espaço para trabalhar. Mas para um Pra ter pouquinho. espaço para Eu descansar. estou fazendo O Paraná advogado tem do uma diabo equipe. aqui. O Paraná tem uma equipe. O Internacional tem 2, 3 equipes. É, isso aí, meu Por amigo. favor. Tem um plantel de quantos jogadores, tu sabe? Quanto, 40, 50? Não por termina favor. nunca, mandou 40 embora, Por não favor. terminou. É. Klaus está de volta ao time do Internacional, depois de cumprir suspensão. O Eustáquio foi afastado pela comissão de arbitragem da CBF para reciclagem após o jogo entre o Internacional e Luverdense, mas vai reciclar o homem de 40 anos. Ou aprendeu, não aprendeu. E era bom a bandeirinha. O nome é geladeira Alto disso. conceito. Ele se atrapalhou ontem, eu acho que estava com febre, alguma coisa, Mas aquele e- frio na testa ali, não é fácil. Mas ele vai servir de base para aulas, para ensinar Quer dizer que o bandeirinha. coitado que botou a mão na cabeça vai ser cobaia. Isso, espera, bandeirinha, espera a sua vez antes de levantar. Olha aqui, ó, números do Camilo no Botafogo, 27 jogos desse 2017, 1 gol e 1 assistência. A estatística do Camilo e a notícia boa, hein? estatística do Grafite é parecida. O Grafite, 24 jogos, 1 gol De pênalti ainda. no Atlético Paranaense. Mas cada situação é uma situação, cada time é um time, cada grupo é um grupo. Não, o Camilo é bom jogador. Eu também acho. E vou te Vai- dizer uma vai coisa. ajudar no meio de campo. Ô, Hein, Cristo? Lamana, Vai para ajudar? te irritar bastante, tá? Sim. O maior pepino da história do Internacional, quem pegou foi o Marcelo Medeiros. Eu acho que sim. Começou fazendo um trabalho meio que metódico e tal, e já degringolou. Agora é a gastança, sabe por quê? Concordo Porque é no contigo. dele que vai arder. Isso. Para enfrentar a segundona, É isso, aceitar esse é o ser pensamento. candidato, é. Eu vou gastar. Tem méritos. O cara que pensa no Damião, faz um negócio como fez com o Camilo, e ainda assim pode trazer um terceiro, que é o Grafite, é porque agora é o seguinte, é no meu que vai arder. E paga quase 20 milhões pro Furlan lá, dívida do passado. Mas aí ele tinha que pagar, né? tem que Aí pagar. é a instituição. Mas tu vê que pepino que ele entra, cara. Não tem dinheiro, cheio de dívida. Tá na segundona. É. Hã? Mas esse pepino Não. o Christian queria administrar, o Qual? Locke queria administrar. imagina. Sabe quanto é que ele recebe por dia de dinheiro de arrecadação? O Inter? De dia, tira sábado e domingo. Sim, eu 1 milhão Jesus. líquido. É. Mas por isso ele Entra produziu. nos cofres. Ele produziu para isso. Sim, o Inter, claro, Claro. grande. Só continuam 106 mil sócios, claro, tem aqueles 15% de não pagamento, mas a arrecadação mensal é estupenda. Só que ela pode diminuir se for parceira. Se for. Bom, já. Bom, aí tu quer, aí sim, aí eu vou. Não, mas O vou homem embora. já nem dorme, mas já Aí anda de eu vou fralda. Do embora. jeito que tá. Aí eu vou embora, cara. Vai, irmão. Aí eu vou morar em outro lugar. Tipo, vou torcer pro Sai pro vestido Real de Madrid. baiana, não. Eu vou torcer pro Real Madrid. Aliás, vou te mostrar depois uma foto aqui, ó, do meu netinho com 8 anos. Sabe onde é que ele está essa semana? No CT do Real Madrid. Sabe? Não promete essa história de morar fora que o Uricão prometeu que ia pro Alasca, né? Sabe que tinha 4 pessoas que acreditavam que o Vasco não fosse cair. Ou 5. O Euricão, o Jorginho, uma velha que o André Machado encontrou no elevador no Rio de Janeiro, disse, o senhor é gaúcho e tal, eu sou torcedora do Vasco, estavam conversando, e ela disse, e o Vasco não vai cair. Então era eu, o Euricão, a velha essa, E o Jorginho. e o Jorginho. E tinha mais um outro que devia ser um atleta, o Andrezinho da vida, assim. Já voltamos. Estamos de volta, o Grêmio vai ganhando, vai terminar o primeiro tempo na frente, muito provavelmente, 40 minutos, 1-0, gol do Fernandinho no começar do jogo. O Santos está jogando com a Chapecoense, me atualiza aí, 0-0. 0-0. Às 9 tem Avaí e Corinthians, às 9 também tem Ponte Preta e Coritiba. Às 9h45, Atlético Mineiro e Bahia. 9h45 também tem Flamengo e Palmeiras. São Paulo com Sal Grosso nos arredores do Morumbi e Vasco da Gama. O Corinthians tem 36. O Grêmio está indo a 31 para o teu desespero, Lamana Paiva. A diferença está caindo para 5. Se o Corinthians empatar,
Fica 6 a diferença. Que É o que eu acho que vai acontecer E em vai pro Floripa. confronto direto depois, né? Depois tem confronto direto. Lá. Isso não interessa. Como interessa? O Inter joga melhor Tu fora de acha, casa. que o Grêmio está preocupado em fator Claro que local? não. O Grêmio tá- joga bem em qualquer Não, lugar. O Grêmio está muito bem, cara. Santos Aproveitar. tem, esse Santos ano. tem 24, Flamengo tem 24, Palmeiras tem 22, Botafogo tem 22, aí é o G6. Né? Que pode virar G8, né? Cruzeiro tem 21 e fechando está o G8, Sport Recife tem 21. Hoje estariam caindo Avaí 13, São Paulo com Sal Grosso e tudo 12, Vitória 12 e Atlético Goianiense 8. São Paulo é certo que cai, cara. O Atlético Goianiense tem a mesma pontuação. O Náutico tem 7 pontos, né? Perdeu ontem, né? Perdeu, Tem 1 ponto a mais do que o Náutico, o Atlético Goianiense. Mas o São Jogaram o Paulo... ano passado na B, Se um contra o outro. Se tu comparares o Internacional do ano passado com o São Paulo tá pior. O Inter arrancou com 21 pontos, lembra? Mas contra Com o Argel, menos hein? hoje. Com o Argel. Com o Argel. Isso aí, 21. E o São Paulo não sai dos 12, cara. Então agora tá nessa situação. Ele vai ter que se cuidar, senão ele vai pro brejo. Mas o elenco de São Paulo é bom. Mas aí, Prato, Mas Cuevas, começa- Hernanes, Rodrigo Caio não vai cair. Cara, tem treinador mas não ano cai passado. nem a pau o E São tem Paulo. treinador. vai, cara. Do jeito que tá indo, Joga o cai. teu cartório com a Eu REC não posso jogar bateria. porque não é meu, é do Estado. Como é que eu vou jogar? Não tem como, cara. Boa, tu é rápido. O elenco do Inter ano passado se dizia a mesma coisa, né? Com o Nico Lopes, com o Serras, Isso, com o com Anderson, toda com o aquela- Alex, não né? cai de Com jeito quem? nenhum. Com quem? Quem? Falou aí por último. Eu também. Anderson. Não, Se tava. também. Tá jogando uma enormidade no Coritiba. Agora, o que tem de viúva ainda na praça aqui. Pois é. Ele foi mal aproveitado no Internacional. Bom, eu posso falar porque eu tive coragem de bater boca com ele no ar. Ele mesmo disse que podia Botaram o estar ajudando fonezinho o nele, Inter eu não agora. pipoquei, porque o que eu digo no microfone, se o cara estiver ouvindo, eu digo pra ele Repete. também. Repete. Mas ele tá jogando bem lá no... Tá jogando Tá lesionado de Como novo? diria em Lagoa Vermelha, ele tá jogando pedra em santo. Já voltamos. No Rio, a direção do Flamengo já confirma, Damião, é do Inter por 1 ano. Maurício. Por 1 ano, vem por empréstimo e o Grêmio marcou o segundo gol. Arthur aos 43 do primeiro tempo. Assistência de Fernandinho. Jogada do Maicon. Elenco do Grêmio. Ô, voltou o patrão. Voltou pro lugar do Michel. Oi? Como é que é? É o capitão. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas agora na Venceslau Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381-385. Beccrifiche alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Cachorro quente do Hecta, aí uma boa pedida. O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado, das 18 às 23 horas. Das 6 da tarde às 11 da noite. Telefone 3224-8000. Deve cair o galo, se confirmar a derrota do Vitória. Tá aí, Christian, quem sabe uma boa marca lá no Vitória. O Galo deve cair porque tem uma pressão enorme, ele tem uma inconstância no trabalho, na escalação, e perdeu uma partida, ganhou uma partida só em casa. Ele é afilhado do Petkovic, mas parece que o Petkovic também vai ser mandado. Quantos jogos ele tem?
Tem uns 12 jogos. 10, 12 jogos. Os jogos tem do brasileiro. Brasileirão. Teve só uma arrancada lá de um interino, né, e já 3. entrou o Galo. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras, essa não racha. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Você conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping, ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única, que traz muita qualidade de vida, tudo no mesmo bairro. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. É muito mais rápido chegar em Porto Alegre dali, tá? Do Mirantes do Parque, do que vários bairros lá longe do centro de Porto Alegre, ou do centro dos acontecimentos. Então é muito mais rápido chegar via o caminho aí, partindo do Mirantes do Parque, não é, Maurício? Pode pegar a 116 ou a 448. Acesso rápido das duas rodovias ao Mirantes do Parque. Dá 10 minutos até a arena e 15 minutos ao centro da Maurício, cidade. nas horas de folga aqui, ele é motorista. Então você agenda uma Conhece avaliação tudo. lá no estande de vendas do empreendimento. Next Group é a certeza do melhor negócio. E o espumante importado é por minha conta. Chega lá e diz, olha, o Rex diz que o espumante importado é por conta dele. Por minha conta. Chega lá, vim conhecer os decorados. Já leva. Mostra aí a foto aí, Maurício, essa aí. Olha, essa é uma. O lugar tem bosque, tem supermercado gigantesco, tem Tudo próximo, né? shopping novo. E olha a infraestrutura. Fácil acesso. Fácil acesso. Tá? Filipão comprou todos os outros terrenos que imagina. sobraram. Os que eu deixei, ele comprou. Metade comprou o Maurício, metade comprou o Filipão. São tudo vizinhos ali. Só tem burguesa. Ali, né? Com essa facilidade que tem, né? De adquirir as coisas, né? Tá fácil, agora não tem Português crise. não, nós tem fizemos crise. bons investimentos. Mas aí lá é fácil de investir porque você vai encontrar um bom caminho. E Estou o devendo melhor algum investimento. comercial ainda não? Não, né? Então, Christian, o que falta então para dar uma incrementada nas divisões de base? O Locke conseguiu isso no São José e há pouco estava contando aqui no intervalo que tem 22 jogadores bem distribuídos no cenário nacional que vão render dinheiro para o São José e ainda assim o São José mantém uma boa base sempre para jogar gauchão, copinha, agora Série D, tentando subir para C. Esses clubes médios e até os grandes, o que precisam fazer com inteligência para obter esses recursos financeiros e alimentar a infraestrutura do profissional? Eu participei de um projeto que foi o Fragata, do Emerson, né? Que foi lá em Pelotas. O Emerson tinha voltado da Europa e com investimento muito alto a nível de estrutura, né? Nós saímos do Grêmio na época, em 5 ou 6 profissionais, fomos ajudar o Emerson lá a incrementar o Fragata. E deu sequência até o ano de 2015, final de 2015. Eu acho que a sequência, né? Eu acho que o São José é um exemplo. Ideia de futebol, né? Ter uma metodologia, uma filosofia de futebol e seguir ela, sem fazer loucura, sem sonhar muito alto, além da sua capacidade, e dar sequências profissionais, né? Ter bons profissionais, formação é isso, ter gente qualificada, bons profissionais e dar a eles essa capacidade, né? E a condição de seguir trabalho, não julgar muito o trabalho na base para o resultado. Acho que ainda a gente segue pecando muito nisso nos grandes clubes, né? Não se ganha um clássico, não se ganha um campeonato, troca-se o comando. E então, a base é feita disso, de continuidade e condições de trabalho. Mandar um abraço para o Maurício Andrade, que está nos assistindo. Esse pessoal voltado para o futebol está sempre nos assistindo. Hoje é o Márcio Correia, de meio-dia, estava assistindo. Estão sempre acompanhando o trabalho. Locke, o São José está bem financeiramente, está mais ou menos, porque hoje em dia ninguém está vivendo nababescamente. Eu te diria que nós estamos perfeitamente em dia com as nossas responsabilidades. Hoje, o atleta, o funcionário do São José, ele sabe que o mês tem 30 dias. Nós não fazemos nenhuma loucura. O nosso investidor maior, que é o Grupo Aspecir, na pessoa do Milton e do Júlio, eles trabalham com os pés no chão.
Não tem nenhuma loucura. Eu comentava aqui com o Christian, nós fazemos trabalho lá do sub-5 ao sub-9 futebol 7, do sub-10 ao sub-20 futebol de campo e um reaproveitamento do pessoal no nosso dia a dia. É muito importante que os clubes também, Christian, venham a se ligar numa coisa que eles não fazem. Hoje, ter o certificado de formador profissional é muito importante. O certificado de formador da CBF é muito importante. Hoje, São José é o 47º clube no Brasil como formador. Não, é o sétimo mesmo, 47º clube no Brasil que tem essa titulação. As pessoas não se... Eu até comentava outro dia com o Antônio Rádio, presidente do Cruzeiro. O Antônio trabalha para ter isso, trabalha porque isso é importante. Às vezes você trabalha um jogador lá de 5, 6 anos, quando você menos espera, some o seu jogador. Some por quê? Porque algum clube levou, algum empresário levou, alguém levou o teu atleta. Tu tendo um formador, ninguém te toma o atleta. Tu consegue trabalhar... E aí busca-se tomar... Não, busca. Ou na justiça ou uma participação na venda. Mas ele não consegue se federar em lugar nenhum. Ah, sim, mas isso depois dos 16. Mas eu te digo que isso... Mas tudo bem, mas já ajuda, né? Já ajuda. Mas quando chegar nos 16, vai saber quem formou. Já ajuda. Mas vou te dizer diferente. Hoje, se tu também colocares o atleta, e hoje tu consegue, sendo formador, e tu for pelos meios comuns da justiça, tu também consegue buscar o teu jogador com 14, com 13, com 12, com 11. O Grêmio está recebendo dinheiro de tudo que é lugar aí, desses jogadores que saíram mais novos. Foi o primeiro clube que fez isso. Mas consegue. Está buscando dinheiro de tudo que é gente. Mas o importante é dizer que essa chancela de clube formador, e lá no Fragata nós participamos, o Fragata foi o primeiro clube gaúcho a conseguir, ela tem que seguir uma série de normas, são 27, 28 normas. Exatamente. Não basta apenas querer, tem que dar toda... Em nível de Brasil, de mundo. E segue um padrão UEFA, Opa. Então o clube, para ter esse certificado de clube formador, tem que passar por muita coisa. Lamanna Paiva tem ido mais à igreja do que antigamente? Olha, eu já tenho buscado todas as forças possíveis que eu possa imaginar. Mas eu acho que, a partir de ontem, que tinha que ser um gol problemático e de repercussão nacional e mundial, né? O que aconteceu, que essa nuvem negra vai sair fora do nosso espaço. Você está gostando de fazer gols 47, fez contra o Criciúma. Claro, mas serve igual, não adianta. Agora, falar em formação de jogador, o Internacional até 2015, ele vendia no mínimo 2 jogadores por ano, meu amigo. Ele fez muita grana em cima de formação. Fez mais de 800 milhões de 2006 para cá. 2002 para cá, uma coisa assim. Valeu, obrigado, Cristian. Obrigado, Locke. Obrigado, Lamanna. Obrigado, Maurício. Amanhã, 1 da tarde, tem o preliminar. 2-0 Grêmio.